Olá, galera, como vocês estão? Meu nome é Isabela, também sou professora do curso Prosa, e no vídeo de hoje darei continuidade às discussões sobre possíveis temas do Enem. Quem não viu o primeiro vídeo, veja e depois volta para esse daqui, vai aparecer aqui em cima, eu acho. Tá incrível, com referências incríveis, e não tô falando porque foi eu que fiz, não, é porque realmente está. E aí, no vídeo de hoje, a gente vai discutir um tema super pertinente que todo ano é uma aposta, e esse ano é uma aposta maior ainda pelo cenário que estamos vivendo. O cenário em que temas sobre saúde estão sendo muito discutidos atualmente, né? O tema de hoje, como vocês podem ver aí na tela, são os desafios para a doação de órgãos no Brasil. Vamos começar uma discussão só pela proposta, para vocês verem como tem como tirar muita coisa a partir de pouco que a coletânea nos dá, que acaba sendo muito. A própria proposta fala que a doação de órgãos no Brasil é um desafio. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela já te dá base para onde você tem que levar sua argumentação. Não tem como você falar que não é um desafio, que está tudo correndo muito bem em relação à doação de órgãos no Brasil, porque o próprio tema já disse que é um desafio, que tem algo errado, que é uma problemática. E, para deixar mais claro ainda que você entendeu, uma dica na hora de construir a sua redação é apresentar a palavra desafio em algum lugar na sua redação e, se for na introdução, melhor ainda. Deixe claro que você também concorda com o tema, que existe um desafio enorme para a adoção de órgãos no Brasil. E aí, como eu disse no último vídeo, quando a gente pega a proposta de redação, o que faremos? Lemos o tema, depois vamos para trechos da coletânea. O trecho da coletânea vai ser o que eu vou apresentar daqui a pouco. Depois a gente vai ler a coletânea toda. Porque é a partir do tema e a partir da coletânea, a gente já sabe para qual caminho ir, a gente já sabe o que tem que dizer basicamente, e a gente já sabe, e a gente já tem uma base melhor para construir a nossa redação. Então, trouxe alguns trechos da coletânea aqui para vocês. Lembrando que quem é aluno prosa tem acesso à apostila e consegue ver esse texto na íntegra, consegue ler tudo, e o que fica bem melhor, porque te dá mais base ainda. Aqui a gente só vai discutir alguns trechinhos e tentar formular algumas ideias. Mas sempre busque ler o texto todo, porque de lá você tira cada vez mais argumentos. E aí, o primeiro trecho diz o seguinte: de acordo com o Ministério da Saúde, espera-se que 26,4 mil tecidos e órgãos sejam transplantados até o final de 2018 no Brasil. Nesse sentido, a expectativa é de que a lista de espera fique 6% menor em relação ao ano passado. Um dado bom de ser usado, o que significa uma queda de 44 mil pacientes para 41,2 mil pacientes. Isso é bom, mas também mostra um outro lado, que mesmo que haja uma queda, essa queda não é necessária para suprir nem metade da fila de espera que existe. Ou seja, olha um dos desafios que tem aí. As pessoas estão doando mais órgãos, né? As famílias estão permitindo mais a doação de órgãos. No entanto, ainda existe 41,2 mil pacientes na fila de espera. Isso é muita gente. Mesmo que abaixe, ainda não é o necessário. E aí, continuando o trecho, a quantia de procedimentos cirúrgicos alcançará seu recorde nas operações de pulmão, fígado, medula óssea e coração. Concomitantemente, o número de doadores deve chegar a 3.530 até dezembro, o maior desde 2010. Então, gente, como eu disse mesmo, né? Está crescendo a quantidade de doação de órgãos, no entanto, ainda não é o suficiente. Precisa se fazer mais. E aí, continuando a ler os trechos da coletânea, o que a gente tem aqui é bem interessante. A doação de órgãos pode salvar muitas vidas. Cada doador beneficia, em média, 5 pessoas. Entretanto, a falta de aprovação da família ainda é um empecilho para quem está na fila dos transplantes. Hoje, 50% das famílias nega a doação de órgãos dos entes falecidos. Galera, o que acontece? Existem dois tipos de doação de órgãos, podemos dizer assim, né? Da possibilidade de doar órgãos. Uma em vida, só que é um pouco mais de dificuldade para evitar que exista o mercado ilegal de venda de órgãos, né? E aí o que acontece? Existem leis para que haja doação de órgãos em vidas. O que acontece? O que tem que ser feito? Pode doar até por um parente de quarto grau, pode doar se for marido e mulher, e se a pessoa não é parente, não tem nenhuma relação estabelecida, necessita-se de uma autorização judicial para que exista essa doação de órgãos. Então não é uma coisa fácil. No entanto, note, toda a coletânea, toda
o tema da redação gira em torno da doação de órgãos depois que as pessoas falecem. Então, tentem não abordar muito essa doação de órgãos em vida, porque não é tão proveitoso assim para a discussão da sua redação. E aí, falando sobre a doação de órgãos, depois que a pessoa falece, o que acontece? Quando a pessoa tem a morte cerebral, ou seja, o cérebro não funciona mais, mas ainda os órgãos estão em funcionamento, a família pode optar, a família que escolhe, a família que diz sim ou não, de se esses órgãos serão doados ou não. Mas o que rola? As pessoas têm poucas informações sobre a doação de órgão. Elas não sabem como acontece, elas não sabem como ocorre. E a morte cerebral, muitas vezes ainda, deixa o paciente tendo uns espasmos ou respirando, o que dá a impressão para a família que ainda existe alguma forma da pessoa sobreviver, quando não há mais forma de sobreviver. Então, a falta de informação é uma das principais causas para que a doação de órgãos seja impossibilitada. Além disso, também tem outras causas, como a abordagem que é feita para essa família que está vivendo um período de luto. Tem que ser uma abordagem diferenciada, tem que ser uma abordagem especial. Mas o que ajudaria muito e o que tem que entrar na proposta de intervenção de vocês é que a falta de informação ela acaba sendo uma barreira para que haja um aumento na doação de órgãos. Por isso que esse trecho é tão importante e por isso que esse trecho tem que ser usado na hora de montar as causas e consequências da sua redação. Porque a família ela é que diz o sim ou não se o órgão será doado. Antigamente, existia a possibilidade do doador falar na sua carteira de motorista que ele é um doador de órgãos. E aí não precisava do aval da família. Mas isso não existe mais. É a família que decide. Vamos para o próximo trecho? Vamos lá. Quase todas as cirurgias, 96% em específico, são viabilizadas pelo Sistema Nacional de Transplantes, do Sistema Único de Saúde. A consolidação da rede de transplantes, assim como sua ampliação na última década, se deve aos investimentos no setor que praticamente dobraram de volume. Em 2018, o orçamento para a área somará mais de R$ 1 bilhão. Ou seja, por que esse trecho é importante? Para saber que existem investimentos na área. E também é bom a gente saber que existem campanhas sobre doação de órgãos. Existe isso. No entanto, como já disse em alguns slides anteriores, não é o suficiente. Porque mesmo que os números aumentam, não é o suficiente para conseguir ajudar toda a lista de espera. Então tenham sempre isso em mente. E aqui nesses slides a gente tem textos bem ilustrativos e bem importantes que podem ser usados como dados na sua redação, que mostram quantos órgãos eram necessários para ser doados, quantos são realizados, quantas doações acontecem de fato. E o texto 4 aqui é um texto super incrível que mostra qual é o tempo máximo da retirada após a parada cardíaca, né, depois que a pessoa morre, qual é o tempo máximo de preservação extracorpórea, o número de pacientes que estão na lista de espera. Então, todos esses textos que são apresentados na coletânea têm como serem usados como dados para vocês na hora de compor a sua redação. E agora, partindo para as causas e consequências dessa redação, fica mais tranquilo de fazer, fica mais tranquilo de esquematizá-las após ler toda a coletânea. Porque olha só, galera, eu já mesmo disse, e um trecho deixou isso bem claro, que a falta de informação leva as famílias a recusarem, né, que os seus entes queridos sejam doadores de órgão. Então, isso pode ser uma causa. A falta de informação da população gera como consequência a recusa da família para a doação de órgãos dos seus familiares. Como eu já discuti no slide anterior, as pessoas não sabem como funciona a doação de órgãos. Ainda existe muita gente que acredita que pode ser possível a venda ilegal de órgãos e que os médicos vão querer, sei lá, matar o paciente só para vender. Tem muita gente ainda que não possui informação de como realmente ocorre. Então é muito necessário que exista uma discussão na sociedade, uma discussão na população sobre a importância da doação de órgãos. Como eu já falei, existem campanhas sobre isso, mas ainda não é necessário, ainda não atinge toda a população. Outra causa que eu trouxe foi que a fila de espera é maior que a lista de doadores. O que acontece é que a procura é maior do que a oferta. E isso acaba gerando como consequência muitas pessoas não receberem os órgãos que precisam e acabam morrendo na fila de espera. Galera, tem como ter mais causas e consequências? Tem. Esse assunto é diverso, tem como vocês estruturarem de outras diversas formas,
mas essas são uma das principais. E aí, olha o que rola. Como citação, vocês podem trazer essa do Franz Kafka, que é muito interessante, muito boa, que traz algo diferente mesmo, né? Um valor diferente para a sua redação, porque Franz Kafka é um escritor alemão muito renomado e que pode te auxiliar a fazer ganchos com as suas ideias. Vamos ver como ela é? A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Ou seja, a solidariedade em doar. O próprio doador de órgão pode declarar para a família que ele é um doador de órgão. Você pode declarar para sua família e falar: se algum dia, espero que não aconteça, mas se algum dia eu estiver nessa situação, eu quero falar, eu quero que vocês saibam que eu sou doador. É importante ter essa conversa. E aí, é nisso que cabe, é nesse panorama que cabe essa situação. Outra situação também bem interessante que vocês podem fazer é a famosa série Grey's Anatomy. Quem achou que não daria para encaixar Grey's Anatomy na redação, achou errado. Várias vezes na série acontecem casos em que se torna necessário essa conversa com a família de doação de órgãos. Então vocês podem encaixar isso tanto na introdução ou na hora de exemplificar algo que acontece na TV e depois falar, deixar claro, né? Saindo das telas, a realidade que encontra-se no Brasil é similar. Fica uma coisa legal, fica um gancho legal. E lembre-se que a citação produtiva, a citação de mundo é muito importante, é muito legal usar na redação. Então, galera, Grey's Anatomy pode ser o seu mil da redação aí. E outras informações e citações interessantes também para vocês saberem, para usar nesse tema, é o quê? Que o primeiro transplante de órgãos no Brasil foi em 1964. Pode parecer muito longe para a gente, mas ainda deixa um resquício que é um pouco recente, né? 1964 não é tão longe assim historicamente. Outra coisa também muito legal que dá para encaixar na introdução e que fica filé é que Joseph Murray foi o médico que realizou o primeiro transplante de órgãos humanos no mundo e que foi bem sucedido. Isso aconteceu em 1954 e, por causa disso, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1990. Então, galera, citar isso, citar a importância, citar o reconhecimento e depois contrapor que mesmo que tenha todo esse reconhecimento no mundo, no Brasil ainda, há desafios para a doação de órgão, pode ser muito produtivo na sua introdução. Usem essa dica. E outro fato interessantíssimo que poucas pessoas sabem é que a Força Aérea Brasileira, FAB, mantém uma aeronave à disposição para atender os chamados de transporte de órgãos do Brasil. O que rola? O Brasil é um país enorme, né? País enorme. E aí, como a gente viu naqueles infográficos lá no começo, que eu acho que até o texto 4, existe um certo tempo para que a doação de órgãos seja bem sucedida. Então, imagina que alguém aqui tem um órgão para doar no Espírito Santo e o doador compatível, sei lá, está lá em Manaus. Para facilitar essa doação, para facilitar esse caminho, a Força Aérea Brasileira dispõe uma aeronave, é pouco, mas ela é uma aeronave somente para isso, somente para enviar órgãos e facilitar com que o órgão chegue mais rápido. Isso é muito importante, porque mostra que a gente tem um sistema preparado para a doação de órgãos. Inclusive, no texto, na coletânea, tem dizendo sobre isso, que o SUS é eficiente na doação de órgãos, porque falta mesmo a conscientização. É claro que é eficiente, mas ainda existem alguns desafios mesmo, né, no SUS. Mas que a gente tem um sistema preparado e um sistema bom para isso. E aí, na nossa conclusão, para concluir esse texto, como será que vai ser essa proposta de intervenção? Lembrando, vamos sempre lembrar disso, sempre retomar. A conclusão, ela precisa de agente, ela precisa de modo, ela precisa de uma ação, ela precisa de um efeito e ela também precisa de quê? Detalhamento. Lembre-se disso. Galera, desde o começo do vídeo eu tô falando que falta informação sobre doação de órgão para a população. Então é óbvio que a sua conclusão tem que perpassar sobre isso, tem que abordar a falta de informação. E nada melhor do que de como ter agente o Ministério da Saúde ou até mesmo o Ministério da Educação. E aí qual seria o modo? Campanhas educativas.
Mas não para por aí. Explica como que vai ser isso. Como que será essa ação? Que aqui eu deixo como dica o quê? Inserir na grade curricular uma matéria que discuta a importância de doação de órgãos. Grade curricular é aquele lugar onde define o que todas as escolas precisam estudar durante o ano. Então, se tem uma matéria que discute a importância de doação de órgãos, isso vai chegar para todo mundo, vai chegar para o Brasil todo. Essa proposta, vocês sempre vão ver se repetir, colocado com outros temas, porque ela é mais eficaz. Gente, informação, educação e cultura. Essa tríade aqui, ó, é o que faz para uma população ser bem-sucedida. Então, informação, educação e cultura. Se as pessoas estudam sobre isso, a geração muda. E qual o efeito de tudo isso? Informar e conscientizar a população sobre a importância de doação de órgãos. Gostaram do vídeo? Esclareceu algumas dúvidas? Gente, pesquisa mais, não para por aqui, não para só na coletânea. Pesquisa, descubra novas coisas. A hora de pesquisar, a hora de estudar, a hora de construir argumentos, a hora de aprender é agora. E isso vai ajudar em outros temas também, tá bom? Então, agora é a vez de vocês. Coloquem em prática, façam essa redação. Quero ver se vai ficar bem bonitinho. E estão lá na apostila, né, para o aluno prosa. Tá lá na página 52, 53 e 54. Curta, compartilha. Quero ver um comentário. Segue nossas redes sociais. Espero que tenham gostado da aula de hoje, galera. Beijinhos!